Ciclo de palestra Ferenczi como pensador político, episódio 23, com o psicanalista Gustavo Dinh Gomes. Gustavo Dinh Gomes é psicanalista doutorando no Departamento de Psicologia Clínica do IP-USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi e autor do livro Budapeste, Viena e Wiesbaden, o percurso do pensamento clínico teórico de Sándor Ferenczi, publicado pela editora Blücher em 2019. No episódio de hoje, Gustavo Dinh Gomes apresenta a palestra Ferenczi, da Clínica à Política, um questionador do poder. Tenham uma boa apresentação. A minha proposta aqui de fala tem a ver com a forma como eu, em geral, abordo, né, o pensamento do Ferenczi, que é tentar fazer uma compreensão aí de como ele vai construindo um certo raciocínio sobre determinado tema. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, né, para discutir essa questão do poder, né, na obra do Ferenczi, que foi um tema paralelo que surgiu ali durante o estudo, né, do meu mestrado na PUC, entre 14 e 16, né, surgiu como um caminho de reflexão colateral, né, diante daquilo que era o centro daquela pesquisa, que era o desenvolvimento do pensamento clínico do Ferenczi, né, que é essa questão da abordagem do problema do poder, né? E eu vou fazer esse caminho aqui com vocês, pontuando aí esse percurso, né, em relação a alguns outros autores que eu estudo, que eu gosto e que vêm me ajudando a ampliar essa leitura do Ferenczi, e também o Ferenczi me ajuda a ampliar essa leitura desses autores, né? Então, começando aqui, em 1941, né, ao apresentar o seu volume de discussão sobre as origens psicológicas do apoio ao nazismo, né, o livro que é traduzido em português como O Medo da Liberdade, né, o Erich Fromm escreveu o seguinte, né: a tese desse livro é que o homem moderno, emancipado dos grilhões da sociedade pré-individualista, que simultaneamente lhe davam segurança e o cerceavam, não alcançou liberdade na acepção positiva da realização do seu self individual. Isso é, a manifestação de suas potencialidades intelectuais, emocionais e sensoriais. A liberdade, não obstante haver-lhe proporcionado independência e racionalidade, fez com que ele ficasse sozinho
e, por conseguinte, angustiado e impotente. Esse isolamento que é intolerável e as alternativas com que ele se defronta são ou escapar do peso da liberdade em direção a novas dependências e a submissão, ou progredir para a realização plena da liberdade positiva que se baseia na originalidade e individualidade do homem. Né? O Fromm é um autor que tem sido muito rico nesse meu diálogo com a questão do poder com o Fênix. Né? Ainda é pouco conhecida a dívida que o pensamento do Erich Fromm, um conhecido debatedor, né, de questões políticas do seu tempo, algumas delas reatualizadas tristemente, né, no nosso presente, né, nos últimos anos, né, articulados com a psicanálise e o marxismo, tem com o pensamento ferenciano. Tem uma dívida, inclusive, assumida pelo Fromm, trabalhos do Fromm, enfim, né? No trecho em referência, como pretendemos demonstrar, as saídas que Fromm indica, submissão ou liberdade positiva ao homem moderno, estão em consonância, segundo a minha leitura, né, com o pensamento ferenciano e nos auxiliam a refletir sobre problemas contemporâneos e até mesmo problemas pós-modernos. Né? Começamos essa reflexão a partir do Erich Fromm, né? Pois esse autor começou a chamar a atenção a partir da hipótese de que, em seus escritos, encontraríamos material de reflexão política que ressoa aspectos do pensamento ferenciano de maneira mais explícita e, eventualmente, mais claramente organizada do que, eventualmente, aquilo que a gente encontra no próprio Félix. E essa intuição vem se demonstrando bastante recompensadora e esperamos que frutifique numa pesquisa mais detida em outro momento. Diferentemente do Fromm, a política institucional nacional poucas vezes esteve no foco dos escritos ferencianos, algo que, se eu não me engano, o próprio Daniel apontou. Uma exceção é o seu artigo de 1913, A Importância da Psicanálise na Justiça e na Sociedade, no qual Félix se detém sobre o assunto, afirmando: se, de acordo com uma analogia comum, compararmos a sociedade a um organismo, podemos também muito bem dividir esse grande organismo em dois grupos, o dos instintos libidinais e os dos instintos egoístas. A demanda da população por pão e circo é plenamente satisfeita hoje como nos tempos antigos. Todas as demandas da multidão foram satisfeitas, no máximo a ideia de pão e circo pode variar ou se tornar mais complicada. Para que uma comunidade tenha estabilidade, então, os egoísmos e tendências libidinais dos indivíduos devem ser adaptados reciprocamente. Isso é, o indivíduo deve anunciar a gratificação sem limite dos seus instintos. E ele faz isso na esperança que a sociedade, pelo menos em parte, compense esse sacrifício. Pode-se descrever o progresso do desenvolvimento social em termos psicanalíticos como a conquista gradual do princípio do prazer pelo princípio de realidade. O Estado constitucional e seu ideal social-democrata se desenvolveram a partir do individualismo e da oligarquia dos tempos primitivos e da tirania e oligarquia dos tempos antigos e da Idade Média. Sociólogos e políticos, no entanto, são todos inclinados a esquecer que a renúncia à individualidade, o Estado, não deve ser um fim em si mesmo, mas apenas um meio para o bem-estar do indivíduo e que não faz sentido sacrificar à comunidade uma parcela maior da felicidade pessoal do que o absolutamente necessário. A ascese exagerada que distingue aqueles estados fundados na religião, assim como o estado democrático social-democrático, é na psicologia da multidão equivalente à repressão do afeto, cujos resultados nocivos para a saúde do indivíduo foram demonstrados pela psicanálise. Podemos, de fato, perguntar se as doenças sociais também devem ser atribuídas à repressão dos instintos. As analogias com a teoria das neuroses falam a favor da probabilidade dessa suposição. O fanatismo religioso de todos os povos já foi relacionado às neuroses obsessivas. Os paroxismos das revoluções e das guerras são como descargas histéricas de instintos primitivos reprimidos. Poder-se-ia relacionar a infecção psíquica das ideias de falsos profetas e filósofos a um fato que muitas vezes espalha rapidamente a insanidade social. Estou acabando que essa é uma citação importante aí, onde ele se posiciona politicamente. Tá? No entanto, entre a anarquia e o comunismo, entre a libertinagem individual desenfreada e o ascetismo social, deve haver algum lugar
um meio-termo individual socialista razoável, que cuide tanto do bem-estar individual quanto dos interesses da sociedade, que cultive a sublimação em vez da repressão dos instintos, preparando assim um caminho suave para o progresso protegido contra revoluções e reações, né? Então, assim, o Félix se coloca, né, no 1913, né, avanço ali do pensamento comunista, né, o contexto liberal da Hungria, assim ele se coloca, né, politicamente. Em que pese esse tipo de reflexão e a origem ligada à Primavera dos Povos, né, o pai do Ferenc foi um combatente em favor da Hungria livre, né, em uma carta de 1918, Ferenc assumiu para Freud o seguinte: até agora sempre me afastei da política, nunca participei da eleição de parlamentares. Mas hoje em dia a utilidade da Organização dos Trabalhadores que salvou a cultura de Budapeste me impressionou tanto que me juntei ao recém-fundado Sindicato dos Médicos Social-Democratas. Tal afirmação de Félix chega a surpreender quem conhece algo da inserção da psicanálise na Hungria, pois, como já discutimos em outros momentos, as revistas e grupos de debate político foram um meio privilegiado para o ingresso do pensamento freudiano em Budapeste, né? Publicações como o Nilgat ou a participação do Félix dando palestras em alguns círculos de estudantes ali em Budapeste na primeira década do século de 1900, do século XX, né? Entre 1900 e 1910, né? O Círculo Galileu, por exemplo, foram palcos importantes ali de divulgação que o Ferenc usou para levar a psicanálise para a Hungria, tá? Se concentrarmos especificamente sobre o tema da democracia, aí voltando para né, o nosso farol aqui, né, encontramos também afirmações explícitas de Ferenc e podem nos soar igualmente surpreendentes. No Diário Clínico, surge uma nota de Félix em tom crítico que relaciona os enfants terribles a uma radical busca de simplicidade e democracia em face a um mundo, por outro lado, hipócrita. É uma nota de 30/6 de 32, né, onde ele, se referindo a Elizabeth Severo, diz o seguinte, né, DM, que é Elizabeth Severo: a hipocrisia é a consequência da covardia daqueles que dão o tom, autoridades que têm medo de autoridades. Pregam a mentira e falam com desprezo de qualquer pessoa que diz a verdade sem floreios. Os próprios bons enfants viraram hipócritas. Os enfants terribles são revolucionários, talvez levados ao extremo contra os hipócritas, e exageram a simplicidade e a democracy, está em inglês, o democracia, no texto original. Um desenvolvimento realmente favorável, ótimo, conduziria ao desenvolvimento de indivíduos e de raças que não seriam mentirosos nem destruidores. Vocês percebem? É interessante, né? O Ferenc tem uma postura contra-revolucionária bastante curiosa aqui, né? Ele relaciona essa coisa mais incendiária à destruição. E o Ferenc, a despeito, na minha leitura, de ter essa fama de enfant terrible, ele sempre foi um cara muito cioso do que ele tentou fazer, né? Sempre submeteu ao Freud, enfim, foi fazendo as coisas, ele não era um Grodek, né? Esse sim, um cara que mandava o pé na porta sem se importar muito com o que iam pensar dele. O Félix, pelo contrário, era um cara extremamente preocupado com o que pensariam dele, especialmente o Freud, né? Nas notas e fragmentos, que a gente às vezes esquece de consultar, a gente olha muito o Diário Clínico, as notas e fragmentos que são super ricas, às vezes ficam meio largadas no final do volume 4 das obras do Ferenc, né? Ele, ao refletir sobre os pacientes traumatizados, relaciona um anseio por democracia à busca de uma condição harmônica com o meio após a experiência de situações traumáticas. Está numa nota de 30/10 de 32, chamada A Vulnerabilidade das Capacidades Traumaticamente Progressivas. E lá ele diz o seguinte: a capacidade de realizar não é uma prova da verdadeira vontade de realizar e do verdadeiro prazer de realizar. A faculdade de superdesempenho, adquirida por via traumática, é, em consequência da corrente regressiva inconsciente, sempre forte, na maioria das vezes passageiro. Não tem o caráter de persistência que a capacidade de resistência em face dos obstáculos emerge. Também é vulnerável. Um novo traumatismo gera facilmente o colapso. Ou seja, uma recaída no pueril infantil com desejo nostálgico de proteção, de amparo
o sonho e o mundo fantasístico são lúdicos, pueris. A análise revela sobrecargas de responsabilidade prematuras e desejáveis de saber, de seriedade da vida e de segredos. Sexualmente, masturbação, fantasia, nada de coito, nada de casamento. I am a bad liar, toda obrigação de guardar um segredo igual a um preso. Regras, deveres, prescrições são intoleráveis. Desejo de encontrar-se a si mesmo, oposto da sugestão e da proteção. Paixões orais absorvem um grande interesse. Aspiração a uma vida idílica, vida no campo, democracia. Então, o Félix, né, traz essa questão da democracia aí como a busca, né, dessa vida comunitária, harmônica, onde as pessoas todas se dariam bem, e coloca isso, né, numa certa perspectiva curiosa e problematizante. Devemos contextualizar as afirmações de Fênix, e lembrando que o autor nasceu em 1873, súdito de uma das casas imperiais mais tradicionais da Europa, os Habsburgo. A reflexão contida em uma correspondência de Freud, de fevereiro de 1910, na qual defende uma forma de aristocracia platônica psicanaliticamente ilustrada como modo de governo sugerido pelas ideias da psicanálise, talvez seja esclarecedora. Nessa correspondência, ele nos diz: acho que a visão do mundo psicanalítica, não acho que a visão de mundo psicanalítica leve ao igualitarismo democrático. A elite intelectual da humanidade deve manter sua hegemonia. Acredito que Platão desejava algo semelhante. Naturalmente, devem ser inteligências que estão sempre conscientes de suas próprias fraquezas e não esqueçam ou neguem a base animalesca do espírito humano. Colocar o poder do governo nas mãos de professores vaidosos e presunçosos seria o mais horrível dos horrores. Sobre esse apontamento, já notamos uma reflexão que tornará-se perene nas suas ideias. A despeito de apartar a psicanálise do igualitarismo democrático, a noção de que governantes, diremos autoridades, vaidosas e ensimesmadas, ou seja, que usam seu poder de maneira narcísica, a despeito do seu saber, traria um potencial nocivo indiscutível, que o Fênix diz o mais horrível dos horrores. Haveria que notar-se algo a mais para o uso da autoridade que pudesse promover satisfações para além de si, né, da própria autoridade, se pudermos dizer assim, promover o bem. É com esse tipo de filigrana que, segundo entendemos, lidamos quando nos propomos a pensar o tema do poder e da democracia a partir de Fênix. Nessa esteira, refletir sobre a questão da democracia a partir de sua obra mostra-se uma convocação tentadora e, ao mesmo tempo, um convite para cuidarmos de detalhes. Afinal, a partir do que expusemos, pode-se concluir que, a princípio, nem mesmo o próprio Fênix desconfiaria do quanto as suas hipóteses mostrar-se-iam úteis para discutirmos as relações e formas de poder para além do âmbito clínico, e especialmente a democracia no século XXI. Né? Então, o Fênix, que em muitas passagens aí coloca a democracia dentro de um parêntese, o que é compreensível para alguém que tem a origem que ele tem. O Freud fazia o mesmo, né? O Freud não entendia muito bem os Estados Unidos justamente pela questão da democracia, achava um troço meio estranho. Né? O Fênix é também isso, mas ele, nas indicações e nas entrelinhas do que ele vai falando, ele vai colocando muitos, na minha leitura, né, muitos elementos extremamente interessantes para a gente pensar justamente a democracia e a política contemporânea. Tá? Então, agora vou para uma outra parte aqui. Se Fênix, como vimos, não mostrou participação cívica considerável, o mesmo não podemos dizer sobre o seu envolvimento na política do movimento psicanalítico, tendo sido incentivador da realização da primeira reunião internacional de psicanalistas, o Congresso de Salzburgo, de 1908, e da criação da instituição internacional, que inicialmente congregaria os praticantes da terapia freudiana, a IPA, em 1910. Foi membro exclusivo do Comitê Secreto, órgão que pretendia determinar, dentre outras coisas, o que poderia ou não ser concebido como psicanálise quando o campo dos praticantes e do método ampliou-se.
E, como se sabe, curiosamente, a ousadia clínica de Félix foi um dos motivos de dissolução do comitê após o afastamento do Otto Rank do grupo. Aquele problema de 1924, enfim, né, que a gente pode conversar num outro momento. Sobre sua participação política no movimento psicanalítico, vale mencionar apenas mais uma última passagem que parece ilustrativa de como Félix concebia a questão do poder no grupo. Quando, em 1932, Freud insistiu para que Félix, com relações estremecidas com a comunidade psicanalítica, assumisse a presidência da IPA, o húngaro, após penetrante reflexão, assim respondeu ao Freud por carta. Decidi e ingressei por águas críticas e autocríticas que parecem conduzir não só a extensões, mas também a correções de nossa prática e, em parte, de nossos pontos de vista teóricos. Assim, tenho o sentimento que uma disposição como essa não corresponde à dignidade de um presidente, cuja maior preocupação seria conservar e consolidar aquilo que já existe. E meus sentimentos íntimos me dizem que não seria sequer honesto ocupar essa posição. Veja, é um cara, né, que abdica da presidência porque entende que a primeira coisa que um presidente tem que fazer é conservar, né, o que já existe. Interessante, né? Um valor aí sobre o conservadorismo que para a gente às vezes pode parecer meio estranho, mas quando a gente tem um cara como a gente tem esse aí no poder, a gente vê que a ideia do conservadorismo, não esse reacionarismo, porque isso que eles propõem não é conservadorismo, isso é reacionarismo. Conservadorismo é uma outra coisa, uma coisa que você vai estudar, né, pensadores ingleses, coisas assim, a gente vai ter uma outra perspectiva interessante, né? Então, ele vai trazendo aí essa função, né, de quem exerce o poder a partir dessa questão de conservar algo daquilo que existe. É uma perspectiva que me parece interessante da gente ter em mente, dentro de um tensionamento aí com uma ideia de progresso ou qualquer coisa assim. Tal reflexão é relevante, pois enfatiza que, por mais que o presidente detenha o poder, sobre ele recai uma responsabilidade importante, a de lutar, primeiramente, pela manutenção da própria instituição. E ele, naquele momento, estava mais interessado em ocupar-se com sua prática e descobertas do que com disputas pessoais ou a sustentação de um programa clínico-teórico profissional. Queria mais, e intuía que a trilha da livre reflexão seria interrompida pelos compromissos oficiais e, eventualmente, por chegar a conclusões que colidiriam com pressupostos canônicos da psicanálise. Não foi a primeira vez que Félix, aqui de forma bastante discreta, denunciou os descaminhos do poder que eventualmente conduziriam a uma vida de mais empenho burocrático em manutenção de compromissos, podendo acarretar no cerceamento da criatividade e, finalmente, em desmentidos. Isso aqui eu vou explicitar um pouco mais para frente. O debate ferenziano sobre o problema do poder em nossa leitura pode iniciar-se justamente por essa burocratização de certos aspectos da vida, se dermos ao termo o sentido de uma sobrevalorização de procedimentos e da hierarquia em detrimento ao conteúdo e à finalidade de certa atividade. Inferem-se, essa preocupação surge antes mesmo do seu encontro com a psicanálise, quando, em Leitura e Saúde, um texto escrito em 1901, denunciou os excessos que percebia no modelo pedagógico que vinha sendo implementado na Hungria, importado da Alemanha, né? Um dos criadores desse modelo foi o pai do Schreber, né? O Maurice Schreber, pai do Paul Schreber, que tinha um irmão, né? O irmão se matou e o Paul Schreber virou o Schreber, né? Então, o pai aí dá para a gente pensar o que ele estava propondo, né? Enfim, complicado, né? Que foi escrito muito bem por um historiador húngaro, norte-americano, chamado John Lukács, num livro chamado Budapeste, 1900, que existe em português, um livro bastante interessante para quem quiser conhecer ali o contexto social da Hungria na qual Ferenc cresce. Eu fiz uma citação aqui do Lukács, mas não vou ler porque é muito grande, mas ele fala justamente, né, de como esse modelo era um modelo que engessava as pessoas e era um modelo que tinha tanta exigência e era tão difícil de se cumprir que, ao invés de fazer com que as pessoas potencializassem a sua criatividade, partissem, né, para uma certa ideia de que o importante era você tirar nota e não aprender a matéria, né?
mesmo que para tirar nota você precisasse colar dos amigos ou qualquer coisa assim, então você parte ali para uma certa ideia, né? Por exemplo, de que na escola não é importante aprender, é importante tirar nota, né? E isso tem a ver com aquilo que eu estava falando da burocratização da vida ali antes, tá? E o Félix, ele surge ali fazendo uma crítica a esse modelo educacional, tá? Onde ele diz, por exemplo, nesse texto de 1901, né, que toda invenção humana carrega consigo muitas pragas, na medida em que constitui um novo instrumento que a humanidade dispõe e do qual tende, por natureza, a abusar. A descoberta da imprensa escrita não foge à regra. Certamente não se deve esquecer que esse meio incrível de divulgação da cultura tem contribuído muito para a felicidade e o prazer dos homens. As estatísticas invocam, não sem orgulho, o declínio crescente do número de analfabetos. Agora, curiosamente, a porcentagem de doenças mentais de crianças fracas ou afetadas por problemas nervosos está aumentando cada vez mais. Nossa civilização é, sem dúvida, a origem desse fenômeno. E não podemos negar que a imprensa escrita desempenha um papel cultural importante, ou seja, desastroso na origem desses fenômenos. E ele conclui, vamos respeitar o meio termo certo e conciliar a aquisição de conhecimento com a vida ao ar livre e o desenvolvimento da saúde física. Lembrando que o Félix é filho de pais livreiros, então ele em si era um grande leitor. Por princípio, né, não é esse o problema, mas é o extremo da coisa, a que a coisa chegava. E o Claude Lorrain, né, que é o organizador dos escritos de Budapeste, o cara que reuniu esses escritos do Félix nos anos 70, levou para Paris, publicou um livro iniciático ali sobre os escritos, e nos anos 90, os escritos propriamente dito, ele traz uma opinião que me parece que sintetiza a hipótese do Félix, que é a seguinte, e aí palavras do Lorrain que eu trago porque seriam muito melhores do que eu conseguiria dizer. Ele diz: efeitos da leitura, uma decodificação das funções deformantes da máquina do ensino. Corpos sábios, dominados, condicionados e modulados pela pressão livresca e a doxa serialista do aparelho do Estado. Do bebê sábio ao jovem anêmico de óculos, da escola ao exército, da fábrica ao hospital. Então, desde 1901, isso é um problema para o Félix, né? O que é que a cultura promovia em termos de um certo afastamento do sujeito de si, de alienação, se a gente quiser usar o termo, tá? Essa concepção ficou bastante mais clara quando, em 1908, o Félix, apresentando-se nesse congresso de Salzburgo, optou por retomar, agora pela lente psicanalítica, a questão da educação. Para Félix, a pedagogia do seu tempo constituía um caldo de cultura das mais diversas neuroses, assemelhada, em seus termos, à mentira, trazida pelos pedagogos, os adultos, que impunha à criança a negação das emoções e das ideias, dando origem a uma personalidade distinta. Eu estou acentuando aqui termos que o Félix usa nesse texto de 1908, e como o Daniel apontou, falando do transferência e introjeção, né, é muito interessante perceber como esses textos iniciáticos do Félix trazem muito das intuições que vão surgir anos depois, né, de uma maneira menos elaborada, mas bastante vigorosa, né? E aqui ele traz isso com bastante vigor, né? Que seguia por sentimentos opostos àqueles conscientemente acessíveis, conduzindo o homem a uma cegueira introspectiva, fazendo-lhe o psiquismo funcionar como um do hipnotizado, alienado e distante da sua própria experiência afetiva. A partir disso, temos uma importante conclusão, a conclusão do Félix, né? O recalcamento também influencia de maneira incontestável o curso da vida do chamado homem normal. A solicitude inquieta com a qual a censura vigia as representações de desejos inconscientes não se limita, em geral, a essa tarefa, mas estende-se igualmente às atividades conscientes do psiquismo, tornando a maioria das pessoas inquietas, timoratas, incapazes da reflexão pessoal e escravas da autoridade. Esse ponto é importante, né? Na medida em que a pessoa vai sendo tragada por esse modelo pedagógico, o que o Félix vai dizendo é que ela vai se afastando das suas próprias experiências, das suas próprias reflexões, dos seus próprios sentimentos, e tende a cada vez mais se escravizar, né? Se tornar escravas das autoridades.
a adesão desesperada às superstições e às cerimônias religiosas esvaziadas de seu sentido e de seu conteúdo, o temor exagerado da morte, as tendências hipocondríacas da humanidade. O que significa tudo isso, se não estados neuróticos do psiquismo popular? Eu gosto bastante quando ele fala aqui das cerimônias religiosas esvaziadas do seu sentido, né? Porque fala muito da gente estar presente em certos lugares por estar presente nesses lugares, sem necessariamente refletir sobre o que se passa ali ou qualquer coisa assim, né? Desse mundo onde, né, a presença e a filiação é mais importante do que você refletir sobre, né, o que é ser parte de alguma. Nesse ponto há em nossa leitura um importante local de conexão de intuições anteriores com temas que Félix explorará de maneira mais detida futuramente, especialmente a introdução do problema da hipnose e da autoridade. Observamos que Félix pretende nos trazer para fora do âmbito da psicopatologia para refletir sobre o dito homem normal. E o que ele nota? Que o mesmo recalque que produz os sintomas mais amplamente observáveis em histéricas e obsessivos, também produziria um trabalho menos espalhafatoso diante daqueles que não sucumbiram notadamente à neurose. Ele fala de um homem que, diante da vida e de sua dinâmica muitas vezes incerta, busca fora de si apaziguamento nas superstições, na cerimônia religiosa esvaziada do sentido ético mais profundo e, por fim, em uma autoridade na qual se escraviza. Aqui, ainda segundo entendemos, Félix dialoga com a questão trazida por Fromm no início do texto. A liberdade não como algo desejável, mas angustiante. É o primeiro avanço do húngaro em um tema que lhe será particularmente caro. A partir dessa referência à pedagogia, retomamos o texto de 1913, né, aquele Importância da Psicanálise na Justiça e na Sociedade, o texto do Félix com o qual eu abri, fiz aquela longa citação, para indicar como o próprio húngaro faz a intersecção desse tema com a política. O próprio Félix faz a intersecção, né, da pedagogia com a política ao dizer: para abordar os tratamentos dos males sociais, necessito ainda voltar à reforma da pedagogia. O dirigente socialista mais intransigente fará sempre do seu filho um escravo. Olha como o Félix retorna esse problema do escravo. O termo escravo é muito usado por Félix para falar disso. Se, em sua família, no lugar de princípios altamente proclamados, instaurar um autocratismo tirânico, habituando assim os que o cercam a respeito da autoridade. Em sua relação com os filhos, o pai deve descer... Isso aqui é muito interessante. Em sua relação com os filhos, o pai deve descer do trono instável da pretensa infalibilidade, da onipotência quase divina em que se refugia para escapar a toda e qualquer crítica. Não deve esconder o seu caráter humano nem suas fraquezas. Arrisca-se, por certo, a perder com isso uma parte da sua autoridade, mas unicamente aquela que, mais ou cedo ou tarde, acabaria sobrando de qualquer maneira, para a grande decepção de sua prole, a partir do instante que essa começasse a refletir, a menos que lhe tivesse sido inculcada uma cegueira psicológica. Né? Aqui o Félix vai dizendo de como uma certa, né, posição da figura paterna diante dos filhos, né, vai fazer com que os filhos vivenciem a sua, né, a sua posição na vida sempre como a de filhos, não no sentido biológico, mas no sentido de alguém que precisa sempre estar se reportando a um terceiro, né, como um validador definitivo das suas conclusões ou dos seus caminhos, né? Um homem adulto experimentado conserva suficiente autoridade, mesmo após o abandono de tais exageros, para ensinar ao seu filho o controle lúcido dos seus instintos. Não se deve temer, portanto, que a redução da autoridade parental destrua a ordem social. Essa questão do controle lúcido também me parece muito interessante, porque traz uma ideia que me parece forte no Félix, né? Que é a ideia de uma certa razão, né? Da chegada a uma certa razão, né? Como parte daquilo que a gente poderia alcançar por meio de um trabalho de análise. Não uma razão que seja um racionalismo obsessivo, é de uma outra coisa que a gente está falando, né?
Se, em vez dos dogmas impostos pelas autoridades, deixassem se exprimir a faculdade de julgamento independente que está presente em cada um, agora em grande parte reprimida, a ordem social nem por isso deixaria de existir. É verdade que talvez surgisse uma nova ordem social que não estaria necessariamente centrada de modo exclusivo nos interesses de alguns poderosos. Então, de novo, Ferenczi, né, fazendo essa intercalando aí a questão da pedagogia, do poder, da relação do adulto com o nosso dever social, né? Temos nesse certo elementos que merecem ser sublinhados. Ferenczi reflete sobre a figura paterna de seu tempo e aqui propõe, de maneira inaugural, uma nova dinâmica do poder. Para ele, o pai, que se pretende onipotente, traria prejuízos ao filho, escravizando-lhe. O termo é forte e merece reflexão. Ao que ele se refere? Entendemos que essa escravização afeta a possibilidade do filho, paulatinamente, incluir e acreditar em seus sentimentos e percepções de mundo para guiar-se como um depositário do seu destino. Corrute é um autor que nos auxilia a elucidar a trama narcísica envolvida nessa dinâmica, pois trata-se de uma falha na constituição narcísica devido à impossibilidade da transformação da imago parental idealizada, que manteria o filho perpetuamente numa posição infantil de buscar um grande no qual deveria apoiar-se. É tão somente a partir de um pai que se mostra falho e, portanto, incompleto, o que poderíamos chamar eventualmente de castrado, né, para homenagear a terminologia mais tradicional, é que o jovem poderia integrar as suas percepções, experiências e ideias para, fruindo da própria razão, assenhorar-se do seu futuro, exercendo o tal controle lúcido de seus instintos, né? Essa ideia do controle lúcido, por sua vez, parece aproximar-se da dissolução da parte inconsciente do superego que Ferenczi se propõe ao longo, e especialmente ao final do seu texto clássico de 1928, A Elasticidade da Técnica, como veremos adiante. Mas eu não sei se a gente vai ver adiante, porque eu estou falando muito, né? Mas vamos ver até aonde eu chego. Tá? Vimos em Ferenczi, né, na Psicanálise e Pedagogia, referir-se ao hipnotizado para descrever um modo de operação do psiquismo daqueles sujeitos a cegueira introspectiva, resultante do recalque. De fato, o tema da hipnose, e aqui eu estou passando para um outro tópico, né, é conhecido de Ferenczi dos seus tempos pré-psicanalíticos, tendo rendido alguns textos bastante instigantes lá dos escritos de Budapeste. Os 4 textos que ele trabalha isso ali entre 1904 e 1906. Sua inquietação com o assunto e as respostas que pôde formular a partir da psicanálise já se fazem notar no seu segundo ano no movimento psicanalítico, né, no trabalho clássico de 1909, Transferência e Introjeção, onde o Ferenczi vai falar, né, o Daniel trouxe Transferência e Introjeção, né, onde o Ferenczi vai justamente pensar a partir da psicanálise o que dava para, como é que se poderia compreender a hipnose, tá? No segundo segmento do texto que Ferenczi se propõe a pensar os requisitos para a efetivação do transe hipnótico, né? Após acentuar sua raiz mais profunda, né, como que toda transferência repousa na vida erótica infantil, passa a distinguir o que considera 2 métodos principais para obter esse efeito, né? Aquilo que ele vai chamar, eu vou passar um pouco para frente, porque isso não é tão importante para chegar até o final, das hipnoses paternas, que tem a ver com a autoridade, né? Aquela figura de poder, né? Que no Freud vai ser representada pelos padres, os professores, coisas assim, né? E o segundo, que procura explorar sentimentos diversos, a penumbra do quarto, silêncio, suave persuasão amistosa por meio de palavras monótonas e melodiosas, carícias nos cabelos, testa e mãos, que aí ele vai falar da hipnose materna, tá? E da ternura, né? O afeto que ela inspira no médium, que faz ali no Transferência e Introjeção a entrada na obra do Ferenczi, né? Alguma coisa que ele trabalhou ali ao longo do tempo. Se no texto de 1908 ele se propôs a pensar que o recalcamento produziria efeitos alienantes, né, a partir dos quais os sujeitos afastados da própria vida afetiva buscam afiançar-se no outro, né? Ao comentarmos esses
questão do transferência e introjeção, vemos como o húngaro pode trazer algo dessa percepção para o domínio clínico e conceber por vias diversas a constituição do poder e o lugar da autoridade conferido ao analista. Isso é importante por quê? Porque a gente vai ver lá a partir de 1930 todo o questionamento que o Ferenczi vai fazer sobre como os analistas vinham usando esse poder, especialmente ali no Confusão de Línguas, né? Onde o Ferenczi vai, com bastante veemência, sustentar a ideia, né, de que uma certa prática psicanalítica seria retraumatizante. Tá? Existe mais 2 textos aí importantes desse período, 1910, que eu vou pular para conseguir chegar ao final, que eu acho importante, né? Que lidam com essa questão do poder, né? E que eu acho que mereciam ser mais explorados. Um lida de uma maneira muito tênue, e a gente só consegue perceber a importância disso lendo o outro. Um deles é aquele texto clássico do Ferenczi, Desenvolvimento, Sentido e Realidade de seus Estágios, né? Cuja importância para esse problema está relacionado me parece, ao período final, onde o Ferenczi vai falar, olha, quando a gente chega no estágio de realidade, né, a gente chega a um estágio que ele vai chamar de estágio científico, onde a gente consegue chegar a uma apreensão da realidade mais pautada por esse tipo de razão que ele está propondo, uma razão científica, né? Que então não estaria apoiada no argumento de autoridade ou em qualquer coisa assim. Isso vai ficar mais claro quando a gente lê um outro texto de 1913, que se chama Fé, Incredulidade e Convicção, né? Que é um texto que não é muito conhecido, mas é um texto muito interessante, porque o Ferenczi vai pensar, né, justamente como é que dá para a gente perceber, a partir de quadros neuróticos e até psicóticos, né, da obsessão, histeria e paranoia, uma certa forma que as pessoas encontrariam para tentar, para se posicionar diante das autoridades, né, quando elas não conseguem fazer uma travessia que chegaria justamente a esse estágio científico, né, que seria aí uma saída não patológica, né, seria a saída saudável de constituição do psiquismo. Tá? Bom, o que acontece na minha leitura? A partir ali de 1913, quando a gente tem o rompimento do Freud com o Jung, me parece que o Ferenczi se intimida um pouco, né? E todo o Freud publica Totem e Tabu, que eu acho que é um texto interessante no contexto disso que a gente está falando, porque ali tem uma teoria sobre poder, né? Tem esse pai, né, que tem essa apropriação ali dos elementos de satisfação dos filhos, os filhos não têm acesso a isso, matam os pais, o Ferenczi fica, opa, né? Será que eu posso ser o próximo se eu tentar fazer alguma coisa meio diferente? Enfim, então acho que ali ele se retrai um pouco, e essa retração vai levando o Ferenczi num caminho muito, por alguns anos, muito próximo, né, da linha freudiana, às vezes até de um jeito meio estranho a princípio, porque o auge disso vai estar justamente no que o Daniel trouxe da técnica ativa, que é um princípio psicanalítico um pouco esquisito, né? Porque falava de impor obrigações ou proibições para os pacientes, visando caminhar com análises ali que estavam, de certa maneira, paralisadas, né? Pelo qual o Ferenczi foi muito criticado, mas que recebeu todo o apoio do Freud. Né? Surge ali a partir, inclusive, do Freud, do Homem dos Lobos, coisas assim. Né? Então, existe um período aí, me parece, onde o Ferenczi tenta, né, de uma maneira muito leal, né, seguir as determinações mais freudianas. Até que nós chegamos, e aí eu vou pular um pouco aqui do que eu preparei para chegar na parte que me é também cara, e eu não queria deixar de lado, que é esse momento final, onde o Ferenczi chega numa revisão desse problema da técnica ativa, né? Que ele vai discutir num texto chamado Contraindicações à Técnica Ativa. Então, em 1926, contudo, né, aí dialogando com a técnica ativa, já percebia efeitos iatrogênicos que a elevação da abstinência, promovida pelo método da técnica ativa, provocava,
o que lhe conduziu, né, à elaboração desse texto, né, Contraindicações da técnica ativa. Ali, Ferenczi traz, de forma inaugural, a ideia de que certos descuidos ao se implementar o método psicanalítico, nesse caso ainda que modificado, poderiam conduzir à retraumatização. Ele diz: provoquei, por vezes, uma ou outra série de dificuldades ao conceber de modo demasiado rígido certas injunções e proibições. De sorte que acabei por me convencer de que essas mesmas instruções formais representam um perigo. Elas levam o médico a impor à força a sua vontade a um paciente numa repetição exageradamente fiel da situação pais e crianças, ou a se permitir posturas perfeitamente sádicas de professor. Renunciei, por fim, a ordenar ou interdizer certas coisas, preferindo obter dos pacientes o acordo intelectual para as medidas projetadas e só em seguida deixar que se executem. Assim, apresenta essas medidas de maneira a não estar comprometido a ponto de não poder repudiá-las. Por conseguinte, nossas instruções ativas não devem ser, segundo a expressão de um colega que analisei, de uma intransigência estrita, mas de uma flexibilidade elástica. Então, olha só, aí surge a ideia da flexibilidade na técnica, justamente quando o Ferenczi se propõe a repensar esse lugar do analista como essa autoridade, né, bastante discricionária, né, olha, vai fazer, não vai fazer, e se propõe ali a dialogar sobre a oportunidade de levar certas questões ali, certas propostas técnicas adiante. Assim surgia a noção de elasticidade, que batizará o trabalho clássico de 28, a partir de 28, no qual, a partir da escuta e responsividade clínicas pautados no binômio empatia e tato, ladeados pelo princípio da economia do sofrimento e do contraste, escorados numa técnica de bondade, que redundaria num analista simpático, um analista que sente junto, Ferenczi vai trilhar caminhos até então inéditos na seara da psicanálise, denunciando a unilateralidade que percebia nos postulados da técnica clássica, que se pautava grandemente na ideia de abstinência. Para dizer, especialmente a partir de 1930, né, do texto do Princípio de Relaxamento e Neocatarse, que esse princípio, né, da abstinência deveria ser sopesado por outro, da indulgência, da autorização ou do laissez-faire, concedendo satisfações eventualmente necessárias para o avanço do tratamento. O que nos interessa é a questão de como Ferenczi aborda a questão da autoridade e do poder em um diálogo entre a política e a clínica, são relevantes para as suas ponderações. E nesse texto, né, sobre a questão do superego, no texto de 28, né, elasticidade da técnica, vemos Ferenczi novamente apostando na possibilidade de concepção de uma razão emancipadora como índice de sucesso de um trabalho analítico. Ele diz: gostaria de arriscar alguns comentários a respeito da metapsicologia da técnica. Em vários dos meus artigos, chamei a atenção para o fato do processo de cura consistir, em grande parte, em o paciente colocar o analista, o novo pai, no lugar do verdadeiro pai, que ocupa tanto espaço no superego e que continua doravante convivendo com esse superego analítico. Não nego que esse processo tenha efetivamente lugar em todos os casos, admito, até que sua substituição possa acarretar êxitos terapêuticos importantes, mas gostaria de acrescentar que uma verdadeira análise de caráter deve pôr de lado, ao menos passageiramente, toda espécie de superego, inclusive o do analista, pois o paciente deve, em última instância, estar livre de todo vínculo emocional, na medida em que o vínculo transcende a razão, olha só, o problema da razão, de novo, e suas tendências libidinais próprias. Somente essa espécie de desconstrução do superego pode levar a uma cura radical. Os resultados que consistirem apenas na substituição de um superego por outro devem ser ainda designados como transferenciais e não correspondem certamente ao objetivo final do tratamento, desembaraçar-se igualmente da transferência. E eu vou fazer uma última citação, aí eu passo para o Sérgio, teria mais coisas, mas aí a gente vai discutindo, né? Que vem desse texto, onde o Ferenczi diz. Mais adiante, o seguinte, aprofundando isso, as advertências prodigalizadas acima também me obrigam manifestamente a precisar outro ponto de vista já exposto nesse artigo. Trata-se da passagem onde é dito que uma análise de caráter suficientemente profunda deve desembaraçar-se de toda espécie de superego. Um espírito ocioso de rigor poderia interpretar isso dizendo que a minha técnica quer privar as pessoas dos seus ideais.
Na realidade, o meu combate só se volta contra a parte do superego que se tornou inconsciente e, desse modo, ininfluenciável. Naturalmente, nada tem a objetar que um homem normal continue conservando, no seu pré-consciente, uma quantidade de modelos positivos e negativos. É verdade, porém, que não terá de obedecer como um escravo, olha de novo o escravo, né? Não terá que obedecer novamente como um escravo a esse super-ego pré-consciente, como obedecia a imago parental inconsciente. Tá? Então, vamos continuar a nossa conversa, mas, enfim, o que eu quis acentuar aqui, né, é como, ao longo de toda a história do pensamento do Férix, existe me parece, um problema, né, sobre essa questão de como, na relação do adulto com a criança, e se a gente quiser ampliar isso para uma seara social, daqueles que detêm o poder e daqueles que estão submetidos ao poder, um potencial de alienação, né? E de manutenção de uma condição de submissão que pode se perpetuar infinitamente, né? Salvo se não houver um espaço para a transformação disso dentro da própria relação, e aí, eventualmente, com o auxílio até daquele que detém o poder, que é um outro ponto que eu trouxe aí no escrito, mas que a gente pode ver mais para frente. Obrigado a todos vocês, desculpem se eu me estendi um pouco, mas é que o tema me é caro e me é interessante. Obrigado a todos vocês.